A inteligência artificial está evoluindo mais rápido do que qualquer tecnologia na história da humanidade. Ela não pediu permissão. Não bateu na porta. Ela simplesmente entrou. Entrou nas escolas, nos escritórios, nos celulares, nos hospitais, nas empresas e nos governos. Em 2022, ela fazia desenhos. Em 2023, ela escrevia textos. Em 2024, ela começou a substituir empregos. Em 2025, ela já influencia decisões que antes só seres humanos podiam tomar. E agora, todos nós estamos nos perguntando para onde tudo isso está indo. Enquanto algumas pessoas ainda acham que inteligência artificial é apenas uma ferramenta para facilitar o dia a dia, especialistas do mundo todo alertam: estamos prestes a cruzar um ponto sem volta. Elon Musk declarou que a inteligência artificial é mais perigosa do que armas nucleares. O CEO da OpenAI, criador do ChatGPT, acredita que ela pode salvar milhões de vidas e resolver os maiores desafios da humanidade. Quem está certo? Quem está exagerando? Talvez ninguém. Ou talvez os dois estejam certos. De um lado, temos inteligências artificiais que já são capazes de prever padrões climáticos, diagnosticar doenças com precisão cirúrgica, escrever códigos complexos, produzir arte, criar campanhas de marketing inteiras e até mesmo corrigir falhas humanas em processos industriais. Mas do outro lado, vemos os efeitos colaterais se acumulando rapidamente. Deepfakes capazes de enganar qualquer um. Golpes digitais cada vez mais sofisticados. Desemprego em massa em setores que antes pareciam inabaláveis. Vigilância em tempo real. Manipulação emocional, política e ideológica sendo feita por algoritmos invisíveis que aprendem tudo sobre você enquanto você não percebe nada sobre eles. E a verdade é que poucos querem encarar a inteligência artificial não é má. Ela não é boa. Ela é apenas poder. Poder puro. Poder em estado bruto. E o problema nunca foi o poder em si, mas sim quem o controla. Hoje, esse poder está concentrado nas mãos de grandes corporações que operam com mais influência do que muitos governos. Elas desenvolvem modelos gigantescos de inteligência artificial, treinados com trilhões de dados que vêm de você, de mim, de todos nós. Dados que muitas vezes foram coletados sem o nosso consentimento real. Estamos alimentando uma máquina sem entender como ela funciona. Algoritmos já decidem o que você vê nas redes sociais, o que você vai comprar, o que você vai ler, com quem você vai concordar ou discordar. E mais do que isso, decidem como você vai sentir. Isso mesmo. Porque o que parecia uma simples tecnologia de produtividade agora já atua diretamente sobre o seu comportamento, seu humor, sua visão de mundo. E tudo isso acontece de forma invisível, silenciosa, disfarçada de conveniência. E se você acha que isso é só o começo, mas talvez seja o último começo que ainda podemos controlar. Hoje, já existem inteligências artificiais que aprendem com outras inteligências artificiais. Códigos que escrevem códigos. Modelos que se reprogramam. Sistemas que são tão complexos que nem mesmo seus criadores sabem explicar exatamente o que acontece dentro deles. Isso é chamado de caixa preta algorítmica. Um sistema que toma decisões, mas ninguém sabe exatamente como nem porquê. Estamos diante de máquinas que aprendem em velocidade exponencial, enquanto nós, humanos, ainda discutimos se vale a pena regular ou não. O mundo está correndo. E a política está parada. E enquanto governos ainda tentam entender o que é uma inteligência artificial generativa, empresas já estão colocando essas IAs para decidir quem será contratado, quem receberá um empréstimo, quem será aprovado em uma seleção. Não estamos falando do futuro. Estamos falando do agora. Você já vive em um mundo onde decisões são tomadas por máquinas. Você só ainda não percebeu a profundidade disso. E se nada mudar, essa distância entre quem controla e quem é controlado vai aumentar. Imagine um futuro onde IAs definem prioridades de saúde pública. Onde algoritmos determinam quem deve ser vigiado. Onde decisões políticas são baseadas em modelos preditivos, e não em debates humanos.
Parece ficção. Já não é. Em alguns países, AIAs já estão sendo usadas para prever crimes antes que aconteçam. Sim, como no filme Minority Report. Só que agora é real. E a margem de erro dessas previsões ainda é alta. O que pode significar prisões injustas, discriminação automatizada e decisões irreversíveis baseadas em estatísticas. Mas e se a gente fizesse diferente? E se, ao invés de deixar tudo nas mãos do lucro, do controle e da pressa, a gente usasse essa tecnologia com ética, com responsabilidade, com consciência? A inteligência artificial pode curar doenças que nos atormentam há séculos. Pode democratizar o acesso à educação. Pode criar cidades mais seguras, mais limpas, mais humanas. Pode ajudar a salvar o planeta da destruição climática. Ela pode ser uma aliada, uma parceira de evolução humana. Mas, para isso, nós também precisamos evoluir. Não dá para usar uma ferramenta do século XXI com a ética do século XIX. Não dá para construir o futuro com as mesmas decisões que nos trouxeram até aqui. A inteligência artificial será tão boa quanto formos justos. Tão precisa quanto formos transparentes. Tão útil quanto formos responsáveis. Porque ela aprende com a gente. Com os nossos dados. Com os nossos exemplos. Com os nossos erros e acertos. Ela é um reflexo digital da humanidade. E talvez a pergunta que realmente importa não seja se a inteligência artificial vai salvar ou destruir o mundo. A pergunta é, que tipo de humanidade estará lá, quando isso acontecer? Se formos guiados pelo medo, pela pressa, pela ganância, o final não será bonito. Mas se formos guiados pela coragem, pela ciência, pela empatia e pela sabedoria, talvez a inteligência artificial seja nossa maior conquista. O futuro não é inevitável. Ele é mudável. Ele é programável. E quem está programando? Somos nós. Você, agora, está vivendo o início de algo muito maior do que pode imaginar. Você está no momento em que o ser humano olha para o espelho e vê, pela primeira vez, uma inteligência que pode competir com a sua. A diferença é que essa inteligência não sente culpa. Não sente fome. Não dorme. E, se alimentada com os dados errados, pode nos ultrapassar antes que a gente perceba. Mas ela também pode ser nosso próximo passo. O salto evolutivo que esperávamos há gerações. Um instrumento para curar, equilibrar, reconstruir. A decisão, no fim, não é dela. É nossa. Então, o que você acha? A inteligência artificial vai nos destruir? Ou vai nos salvar? O futuro está em jogo. E, neste exato momento,